assim. No que diz respeito à arquitetura de computadores, um termo define a parte mecânica e física da máquina, com seus componentes eletrônicos e peças. Esse termo é conhecido por letra A, firmware, letra B, software, letra C, hardware, a letra D, shareware e a letra E, groupware. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta quando ele diz define a parte mecânica e física da máquina? Acompanha comigo. O termo hardware e software é muito cobrado nas provas de concurso. Se eu pegar só a parte do hardware, identifica o que a gente chama da parte física. Hardware, então, representa os componentes físicos do computador. Inclui a parte palpável, aquilo que eu posso tocar, os equipamentos em si propriamente ditos compõem o que a gente chama de hardware. É importante saber então que hardware, toda a parte física, palpável que posso tocar. Então mouse é hardware, porque eu posso tocar o teclado, posso tocar, é hardware. O processador, que é a CPU, a unidade central de processamento, posso tocar, é hardware. Agora, existem vários, então, tipos de hardware, sempre pensando nessa parte física. Eu boto outros como memória RAM, é palpável, posso tocar nos microchips de memória RAM, ali a figura mostrando, deixa eu até sair da tela aqui, o disco rígido, o HD, hardware, impressora e por aí vai, né? Perfeito. O contraponto a hardware é o que a gente chama de software, porque se hardware é a parte física palpável, o software representa a parte lógica, aquilo que não é palpável, aquilo que eu não posso tocar. A descrição de um software, então, tem como objetivo representar o conjunto de instruções escritas para serem interpretadas por um computador. Então lembra, hardware é a parte física e software a parte lógica. Software eu não posso tocar. Podemos dizer então que o software inclui o que não podemos tocar, como por exemplo as informações armazenadas aí no computador eu não posso tocar, os dados em si, os arquivos armazenados no meu computador eu não posso tocar, os programas de computador eu não posso tocar, tudo isso compõe software que é a parte lógica, como por exemplo o Excel é um software, eu não posso tocar no Excel, é a parte lógica, é um programa de computador. Windows também, parte lógica, não posso tocar um programa de computador. Então aqui quando ele dizia define a parte mecânica e física da máquina, a resposta tem que ser a letra C de Canadá, o hardware, certo? Software é a parte lógica, como eu já declarei para vocês. Então muito importante saber a diferença entre esses dois termos, hardware a parte física e software a parte lógica, né? O termo firmware está no meio do caminho aí, porque firmware é um tipo de software armazenado diretamente num hardware. Por exemplo, existe um microchip lá no teu computador que armazena um software chamado BIOS. Só que como esse microchip ele foi gravado pelo próprio fabricante que gravou esse software chamado BIOS nesse componente, nesse microchip de memória ROM, por exemplo, e ele instalou lá no teu computador, a gente diz que esse BIOS é um firmware, porque é um software que o fabricante grava diretamente no hardware, quer dizer, diretamente no microchip. Aí ele é chamado de firmware. Então, esses três itens aí, os mais importantes e relevantes para essa questão, mas no caso aqui, sem dúvida nenhuma, a resposta hardware corresponde à parte mecânica e física. Perfeito, pessoal. Letra C de Canadá, resposta.